Estamos de volta aqui no Além da Cozinha e olha só, hoje é um dia especial para mim, como eu disse na abertura do programa, e eu tenho certeza que para muita gente que ainda não teve a oportunidade de fazer a pergunta que sempre quis para este jornalista, repórter investigativo e escritor também, Saulo Gomes. Então, é com muito prazer que eu converso com ele a partir de agora e você pode fazer parte dessa conversa também. É só ligar, porque estamos ao vivo, 2111 2133. Saulo, vai ser difícil hoje, mas bom dia e muito obrigada por fazer parte deste programa. Eu sempre quis tê-lo aqui junto comigo e você é um dos meus ídolos. Obrigado. Pela sua carreira, principalmente, mas pelo ser humano que você é. Então, muito obrigada mesmo. Muito obrigado, só posso dizer isso. Retornando à terra, depois de uma volta aí por alguns pedaços do Brasil, retorno o contato com todos vocês. Por seu intermédio, eu estou agradecendo a cobertura que sempre tive dos meus trabalhos, em especial desse Pinga Fogo, por parte de todos os companheiros, a partir de você, dos companheiros do Holofote, dessa produtora extraordinária que é a Juliana. Então, através de vocês e desse grupo que aqui está, eu começo por agradecer tudo que eu tive de apoio de todos os canais de televisão de Ribeirão Preto, cidade onde já estou há 8 anos, como você disse, e onde eu vivo muito tranquilo e muito feliz. E agora, estou voltando à base, depois de uma volta por alguns pontos muito distantes do Brasil, onde o filme é o primeiro em venda e o meu livro é o primeiro em vendas. Bom, a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar um pouquinho sobre o filme também, mas principalmente sobre o seu trabalho. Porque, na verdade, é difícil as pessoas entenderem, você está entre, eu li na revista Veja, entre os 10 mais vendidos no livro de não ficção, na relação da Veja, da revista Veja, com Pinga Fogo, com Chico Xavier. Só que você sempre deixou muito claro que você não é espírita. Então, eu queria que você explicasse como foi essa sua relação para escrever um livro de um ser que é puro espiritismo, que é Chico Xavier. Ciane, eu posso te responder de forma bem objetiva. Esse livro, como vem, ele não é apologia ao espiritismo. Ele não é um livro voltado para os espíritas. Até porque isso eu sempre entendo, e agora, pelas cidades distantes por onde andamos, eu e a Edna, eu respondi muitas vezes a essa pergunta, e isso é uma indagação principalmente das lideranças espíritas. Exato. Você é espírita? Eu digo, eu sou repórter. Então, foi a visão do repórter, foi a vontade de fazer alguma coisa diferente. Eu vim de uma época do jornalismo onde o repórter se pautava. Então, eu acho que é obrigação do repórter. E eu, inclusive, um detalhe, eu cito o exemplo real da minha vida. Eu fui exilado, preso e caçado pelos militares. Quando saí, depois de 2 anos e 2 meses de cadeias e de exílio, etc., que eu voltei à minha atividade nos diários associados em São Paulo, Ciane, eu tive a oportunidade algumas vezes de ir a eventos onde estavam alguns daqueles militares, major, coronel, general, etc., de que eu fui preso. Com altivez, com dignidade, com independência, puxei meu microfone, naquele momento era uma autoridade de notícia, é um repórter que tinha que fazer notícia. Exato. Então, na profissão é a mesma coisa. Eu acho que nenhum repórter esportivo, repórter policial, repórter, enfim, de qualquer que seja a sua atividade, ele não tem que dizer qual é o seu time de futebol, qual é o seu partido, qual é a sua ideologia, nem mesmo a sua religião. Mas, objetivamente, eu previ que seria uma das maiores reportagens da minha vida. Não depois de 40 anos estar no seu programa e viajando o Brasil para falar de um sucesso estrondoso. É o Pinga Fogo, segundo Daniel Filho, o fio condutor para a execução daquele trabalho. E você que foi ao cinema pode contar ao seu telespectador o que você viu lá, né? Exatamente. Eu fui no dia da estreia do filme e eu vou ser muito honesta, eu nunca vivenciei uma situação como ao dia que eu estive assistindo o filme do Chico. Eu saí depois da sessão de cinema, eu saí e eu realmente fiquei sem entender o que estava acontecendo, porque simplesmente, Saulo, ninguém falava
nada. Todos mudos. As pessoas saíram completamente pensativas ou chocadas, eu não sei o que aconteceu. O filme é maravilhoso. Realmente, as pessoas, mesmo os que não são espíritas, querem entender quem foi Chico Xavier. E você teve essa grande oportunidade. Você conviveu com Chico Xavier e eu queria que você contasse um pouquinho dessa história, porque eu acho que é do interesse de todo mundo que está assistindo, porque foram poucas as pessoas que conviveram com o Chico da maneira como você conviveu. Porque muitas pessoas passaram pela casa dele. Exato. Mas a convivência é diferente. Então, para você chegar a escrever essa história, a colocar no papel e fazer este livro, você deve ter tido uma experiência, assim, extraordinária. E eu queria que você contasse um pouquinho. Eu vou sintetizar, até porque não há realmente tempo de se contar toda essa história maravilhosa, mas eu já peço licença a você e ao seu programa para dizer que boa parte dessa história eu estarei contando a partir da Bienal do Livro em agosto, em São Paulo, quando estarei lançando meu outro livro, que vai se chamar O Nosso Chico, com a mesma editora Intervidas, que é uma editora nova e vitoriosa no campo da literatura, né? Quer dizer, no meio chamado meio dos livreiros, né? Que é uma editora nova que está hoje entre os 10 mais vendidos no Brasil pela editora Veja, pela revista Veja, como você falou. Então, é uma história muito longa, mas alguns desses aspectos eu vou poder contar no meu próximo livro, que lançarei agora em agosto. Mas, em linhas gerais, o que eu vivi com o Chico, vocês, espectadores de um cinema, sentiram em boa parte. O Chico tinha, além do mais, essa qualidade. Ele fazia você pensar. Isso era fantástico. Com o seu pensamento, com as suas metáforas, com os seus conselhos, com a sua visão do futuro. Isso aparece constantemente no meu DVD, lançado há 3 anos passados, e que foi visto muitas e muitas vezes, segundo os comentários dos diretores, Daniel Filho e seus diretores e todos os artistas. Esse DVD, para que cada diretor e artista assimilasse o que era o Pinga Fogo, já que o Daniel encontrou no Pinga Fogo o que ele disse, o tal fio condutor para a história do cinema, que justiça há de se fazer. Eu conheci o Chico em 1968, dia 2 de maio, agora estamos completando 42 anos de conhecimento, quando eu fiz com ele a primeira entrevista, 3 anos depois o Pinga Fogo. Mas há 15 anos, o Marcel Sotomayor, culto e muito inteligente, um grande jornalista, fez uma entrevista com o Chico e uma das biografias do Chico é a dele, intitulada As Vidas de Chico Xavier, que está servindo para o programa, para o filme. Mas para fazer o filme, a sua biografia não resolvia. Isso é Daniel quem está dizendo. Então, o que aconteceu? Todos eles me contaram, porque tivemos oportunidade, até em Uberaba, no dia 12 de março, quando a convite do Daniel, nós fomos assistir o pré-lançamento do filme. Essa foi a primeira vez que nós vimos. Então, todos disseram que durante quase um mês, eles tinham uma verdadeira aulinha, uma aulinha todo dia. Tinham que sentar de tarde ou de manhã, os 2 grupos, e assistir o Pinga Fogo na íntegra como assistido. Então, assimilaram os técnicos, o que era o cenário, os produtores, o que era a história, e os artistas, o que ia cada um deles interpretar. E tudo isso eu vivi e conheci os bastidores, sentado na caminha particular do Chico, na sua cozinha, comendo lá os bolinhos de bacalhau, bolinho de fubá e comendo lá, e tomando o seu cafezinho, coisa que ele fazia. Passar para alguns amigos, e nas muitas viagens e reportagens. Eu acredito que, assim, você se realizou com este livro, mas você ainda tem muita coisa para contar, como você disse, vai lançar um outro livro. Agora você, Saulo, a gente vai voltar a falar do filme já, mas você sempre foi um repórter investigativo, o repórter verdadeiramente investigativo, ele não tem medo. Ele assume todas as responsabilidades, ele não passa essa responsabilidade do que ele faz para a emissora para a qual ele trabalha, mas ele abraça a causa. Você sempre abraçou as causas que você investigou, mas de uma maneira muito particular, porque você sempre foi honesto, verdadeiro, sincero, só que ao mesmo tempo você passava para o telespectador
quando fez TV e também para o ouvinte quando rádio. Uma síntese do que você estava presenciando, do que você estava vivenciando, Exato. só que de uma maneira muito responsável. Sem parti-pris, sem pré-julgamento, não é missão do repórter. Então, isso que você fez agora com este livro, na verdade, é a oportunidade que você está dando para as pessoas entenderem um pouquinho o que foi também o seu trabalho. E lógico que, assim, para a felicidade sua, e eu acho que nossa também, com Chico Xavier. Exatamente. Agora, a história dessa entrevista no Pinga Fogo com Chico Xavier, com certeza ficou marcada para você desde o dia que você fez aquela entrevista, não saiu de você, da sua cabeça, do seu coração, por isso que deve ter, acredito eu, se tornado um livro de grande sucesso como a gente vê hoje. Ciane, eu tenho dito, inclusive, aos colegas jovens como vocês, como eu já disse aqui ao Kiko, aos colegas apresentadores de demais programas, inclusive do Holofote, essa moça aí, batalhadora que vocês têm aqui nos bastidores, Graças que é a Juliana, Deus. e a todos os outros colegas, especialmente aos jovens, eu tenho feito, sem querer pensar em Rui Barbosa, mas eu tenho a minha mensagem aos jovens, que é um dos grandes trabalhos do grande jurista baiano, né? Então, a minha mensagem aos jovens tem sido isso: liberdade, independência, dignidade, não distorcer os fatos, a verdade a todo custo, com todos os riscos, mas um detalhe que eu aproveito a oportunidade para dizer: quem me assistiu nesses 54 anos de atividade viu que eu nunca perdi o momento do ser humano, até em relação aos mais frios e tenebrosos bandidos que eu entrevistei. Luz Vermelha, Fera da Penha no Rio, alguns dos matadores aí de personalidades importantes, autores de latrocínio, aqueles que mataram crianças de forma bárbara, enfim, um número enorme. Quem consultar o meu site vê, a grosso modo, tem apenas 20% do meu trabalho até hoje lá, ele está sendo reformulado agora. Então, vê que, além do mais, eu nunca perdi a humanidade. Nunca ninguém me ouviu, lamentavelmente, como hoje é comum, me dizer para o cidadão: você tem que ser morto, você é um bandido, você é um vagabundo. Absolutamente. Julgamento. Não é você quem faz. O problema começa na delegacia, com quem tem o direito, inclusive, e obrigação de interrogar um marginal, preparar um processo e mandar para a justiça, aí sim, essa que vai julgar. Então, concluindo objetivamente, eu sempre me limitei a narrar os fatos. E também, no caso do Chico Xavier, nunca ninguém me viu fazendo apologia do espiritismo. Por intermédio do Chico, conheço muito, há coisas fantásticas, espetaculares, e até quando insiste muito: mas você é espírita? Não. De tudo que eu conheço, eu levei para a televisão todos os grandes líderes espíritas de todas as religiões, até das mais novas, como Seixo Noé e outras, digo mais novas em termos de Brasil, que são orientais e muito antigas. Nunca nenhum desses deixou uma marca tão grande, nenhum desses líderes espirituais, nem mesmo evangélicos ou católicos, como Chico Xavier. Então, isso é um privilégio, e um pouco dessa história eu estou podendo contar. Hoje, porque no Pinga Fogo não foi eu, Saulo Gomes, eu só fui o intermediário, eu lutei, briguei para levá-lo ao programa. E o resultado saiu. Ele respondeu ao Brasil aquelas indagações. Muitas delas que vocês estão vendo agora do cinema. E muitas indagações que a gente gostaria de fazer, e muitas pessoas daquela época gostariam de ter feito e não tiveram coragem, a ousadia. Porque às vezes a gente tem medo de perguntar e ouvir a resposta sincera. Porque às vezes a gente até já sabe a resposta, mas o medo dessa resposta não corresponder à nossa expectativa, aquilo que a gente quer ouvir, é muito maior. Então, esse medo às vezes atrapalha a gente. Exatamente. Então, esse medo você não teve. Eu fui o repórter que nunca tive medo. Isso que eu queria perguntar, e vou perguntar já. Você se arrepende de alguma coisa que você tenha feito durante a sua carreira? Se você pudesse voltar no tempo, o que você não faria de novo? Felizmente, não me arrependo de nada. Eu sempre trabalhei com muito critério, principalmente no campus do jornalismo investigativo. Eu sabia quantas vezes eu corri riscos, eu recebia as ameaças, enfim.
Eu fui repórter, muita gente não sabe que dos 54 anos de atividade, durante 10 anos e meio eu fui repórter político. Então eu estive na Câmara Federal 4 anos e meio, depois 6 anos na Assembleia Legislativa, quando em 89 em São Paulo eu fui o porta-voz da Constituinte de 89 em São Paulo, a Nacional 88, né? E eu nunca me arrependi de nada, até porque a minha folha de serviço eu acho que mostra que eu não preciso me arrepender. Por um detalhe, não me arrependi nem nos tribunais. Quem conhece a minha ficha sabe que nesses anos todos eu fui processado 106 vezes nos tribunais no Brasil. E até processado por chefe de Estado, por presidente da República, numa oportunidade, por ministros e etc., e pessoas comuns do povo. E preso, respondi a 13 PMs, inquérito policial militar. Nossa. Quando eu fui ver no final da minha situação, perante o governo militar, eu estava com 28 anos e meio de Lei de Segurança Nacional, sendo pedida a minha condenação a 28 anos e meio. Superei tudo isso, estou aqui em liberdade, já anistiado, contando as verdades. E um detalhe para concluir, Ciane. Eu não fui absolvido nos tribunais do Brasil porque tenha tido grandes advogados, não. Os tive, sim, como amigos que me defenderam em várias situações. Mas não foi pela mestria desses advogados, não foi pela competência deles. Foi porque eu sempre fui responsável. Quando eu disse que o general X era ladrão na polícia do Rio de Janeiro, e esse general X é melhor deixar o nome para não confundir com outros, era o general Mauri Cruel. Então, foi deposto, 48 horas depois, pelo presidente Juscelino Kubitschek, face às provas que o repórter havia levantado. E no tribunal, eu levei a prova daquilo que eu tinha dito. Isto eu fiz na minha vida inteira. A gente tem muita coisa para contar, para falar, para conversar. Eu preciso chamar um intervalo, mas depois eu quero saber de uma história que eu ouvi falar. Não sei se é verdade ou se é boato, mas você vai me contar. Tudo bem. Combinado? Combinado. Depois do intervalo? A verdade é qualquer custo. Então, vamos lá. Então, a gente vai para um intervalo rapidinho, mas daqui a pouco a gente volta com esse bate-papo bem gostoso. Estamos de volta aqui no Além da Cozinha e hoje uma entrevista com o Saulo Gomes, que, se você ainda não conhece, é jornalista, repórter investigativo, escritor e lançou Pinga Fogo com Chico Xavier, que hoje é sucesso de vendas. Aliás, já vendeu 40 mil livros. Inclusive, o Saulo vai contar agora que eu fiquei sabendo que este livro, Pinga Fogo com Chico Xavier, foi o segundo livro mais vendido dentro do terceiro Congresso Brasileiro, terceiro Congresso Espírita do Brasil, patrocinado pela Federação Espírita Brasileira. Para que tenha uma ideia, a Federação Espírita Brasileira existe há mais de 100 anos no Brasil. E este não é um livro para os espíritas. Não é um livro espírita, é um livro focalizando uma grande reportagem. Pois bem, é tão importante o Congresso da Federação Espírita Brasileira, hoje em Brasília, antes era no Rio de Janeiro, a sede, que em toda a sua história, apenas 3 congressos ocorreram. Este foi o terceiro, em homenagem ao centenário de Chico Xavier. Como era natural, todos os livros que estavam lá eram de grandes intelectuais espíritas, das maiores lideranças espíritas. Ao final de 3 dias de trabalho, saímos com a felicidade de saber que foi o segundo livro mais vendido, porque só um livro chamado Testamento, assinado por um jovem juiz, O Testamento, um jovem juiz de Belo Horizonte, é que foi o primeiro lugar em venda, mas é fácil explicar, né? É praticamente uma reedição com a linguagem do novo século da obra de Allan Kardec de mais de 100 anos, etc. Então, tenho que estar também feliz por isso. A revista Época, semana passada, nos coloca entre os 20 mais vendidos, em 17º lugar, essa semana já não sei qual, mas agora veja como você falou. Exato. Então isso, Ciane, é o atestado, aliás, esse é o seu livro, porque toda essa moça, essa garotada toda daqui já dispõe dele, né? Então já conhece a história e depois eles vão receber também, porque está aqui, já que você vai falar está aí, trouxemos do Congresso, é o marcador de livro, chamando para o filme do Daniel Filho. Que eu já assisti, que saí você extremamente disse que tem aí emocionada. um making off, eu quero assistir. E a gente vai ver agora, então. Tá no ponto já, Ju? Pode chamar do filme? Olha só, muito obrigada, Saulo, pelo livro. Eu acho que é parte de uma história que a gente tem que ter junto com a gente,
E eu falo que a única coisa que ninguém vai tirar de mim, de qualquer outro ser humano, são lembranças, recordações. E assim, você já fez parte da história de muita gente, de muito jornalista que se inspirou em você para trabalhar, mas você, além de tudo, todas as vezes que a gente se encontra, eu fico emocionada, extremamente emocionada. Então, mais uma vez, eu te agradeço por tudo o que você representa também na minha vida. Muito obrigada. Agora a gente vai ver, então, algumas cenas do filme, que é sucesso de bilheteria. E a gente sabe que, assim como o Pinga Fogo com Chico Xavier, aí são algumas cenas. O filme é a síntese desse livro. E do DVD. Aí está o cenário. Agora eu sei de você esteve lá nas gravações. Foi a convite do Daniel Filho, dia 22 de agosto, em Uberaba. Algumas das cenas aí do final, do Chico, na figura do Nelson Xavier, chegando à sede a Casa da Sopa e a sede, da Casa da Prece, né? Eu estava realmente presente, por isso que no making-off aparecem algumas fotografias. Estou vendo ali. Estão narrando o making-off ou vocês querem que eu vá dizendo alguma coisa? Não, pode falando. Ali nós vimos o busto de Chico Xavier, inaugurado em homenagem a ele há 2 anos passados, 2008. Isso. Agora isso aí representa o cenário do nosso Pinga Fogo. A fidelidade na parte técnica, baseado naquilo que eu falei, deles verem o Pinga Fogo repetidas vezes, fez com que eles reproduzissem rigorosamente do jeito que é o making-off. Mas eu acho que a fala do making-off diria mais do que eu estou dizendo a vocês. Agora, Saulo, você falou que teve um encontro também você chegou a conversar com o Nelson Xavier, que faz o papel do Chico? Sim, foi fantástico. Como o Chico Xavier, quando eu fiz a primeira entrevista em 68, tinha 58 anos de idade. O Nelson Xavier, agora nessa época, está com 60 anos, então quase que a mesma idade. Eu estou no jardim cheio de roseiras plantadas pelo Chico Xavier, que está na entrada da Casa da Prece. Quando estava terminando as filmagens, eu me encontrei, terminou a filmagem, o Daniel Filho anunciou o final da filmagem, o Nelson veio com a filha dele, chorando muito, se abraçou comigo, e a sensação que eu tive é que eu estava diante de Chico Xavier naqueles 42 anos passados. Realmente impressionante, lembrando o jeito dele, a caracterização, lógico, ajudado por uma maquiagem. O sentimento e a alma era do Chico naquele momento. É o que a gente às vezes percebe em alguns personagens de alguns filmes que a gente assiste mesmo, que a intensidade do trabalho dessas pessoas é tão grande. Embora assim, ninguém possa voltar atrás e fazer um novo que a gente vê em você, que parece que a gente está realmente conversando com eles. Isso é cena do primeiro programa de 68 e logo a seguir cenas do próprio Pinga Fogo, que como você viu, algumas cenas reais desse Pinga Fogo estão sendo apresentadas no cinema. Ponto 1 meu no filme que seria respeitá-lo e respeitar. Olha, eu só posso fazer. E respeitar as pessoas. Vamos aumentar o áudio? De pessoas que ele representa. Todos nós acreditamos que existe uma corrente entre as pessoas quando se juntam e querem uma coisa. Estava aberto para mim contar o que eu quisesse contar do Chico Xavier. E eu contei o que achava que era necessário contar. Teve que trabalhar essa nossa estrutura de 3 grandes etapas costuradas pelo Pinga Fogo e achar a nossa própria linguagem. O Pinga Fogo foi na época e foi para mim agora uma base muito grande para estudar o Chico Xavier. Porque ali naquele programa ele coloca muitos seus pensamentos e eu acho aquilo muito ecumênico. O Pinga Fogo assustou um pouco o pessoal técnico porque, dada a dimensão da cena e da quantidade de câmaras e das pessoas, a quantidade de gente envolvida, os entrevistadores, o pivô da televisão. Eu queria estar mais perto da realidade possível no filme. Então, nada mais real do que o Pinga Fogo. Aí está ele, Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier. É um prazer recebê-lo esta noite no Pinga Fogo. A maior audiência da televisão num programa de entrevistas em todos os tempos foi exatamente a entrevista do Chico Xavier no Pinga Fogo. Saulo Gomes foi o repórter que trouxe o Chico Xavier de Uberaba para a primeira entrevista no programa Pinga Fogo, que era conduzido pelo Almir Guimarães. A primeira entrevista que eu realizei com o Chico foi no início do mês de maio de 1968. Era para mim um desafio entrevistar
faz Chico Xavier, quebrar aquele tabu em relação à imprensa. Eu vi que o Chico Xavier, ele era humano que era humano, e me provou, desde a primeira entrevista, que ele é uma das poucas pessoas que realmente tinha amor pela humanidade. Sem dúvida nenhuma, eu sei que mexeu comigo, como mexeu com muitas pessoas que fizeram o filme. Não é que me torne um espírita, não é que me torne um crente, nada disso, mas ele mexe no que eu acho o mais fundamental. Ele mexe na pessoa. Eu comecei a pensar e vi o quanto os dois se assemelhavam fisicamente, tanto na sua emissão vocal, quanto também na maneira com que eles trabalham os personagens. O ator traz para si um outro personagem, e os espíritas acreditam que a gente convive com o personagem, né? Que a gente continua personagem. Né? O trabalho do ator é isso, é se preparar para ser esse instrumento mesmo, assim. E acho que vem do inconsciente da gente, que é coletivo, que aí a gente pode buscar qualquer sentimento, qualquer emoção, assim, né? Porque tudo é emoção, né? Tudo é energia, né? É ter energia, precisa lidar com isso. Né? Quando eu atuo assim, eu não consigo ver o que eu errei e ver o que eu fiz certinho. Eu vi essa cena que eu fiz junto com a Letícia, que ficou muito bonita mesmo, que foi a cena que eu tava na árvore com ela, chorando. Assim, foi uma cena assim, muito linda, ficou muito bonito mesmo. Lindo. Luciane, isso é uma homenagem a você, a Juliana, aos companheiros deste programa, e repito as palavras iniciais, e por extensão a todos os colegas de todos os canais de rádio e televisão, e aos jornais e revistas que me deram tanta cobertura antes de eu chegar ao extremo do Brasil, de chegar aos estados do Nordeste por onde viajei, a Brasília, e de estar voltando a outros estados brasileiros. Eu e a Edna, com certeza, esperamos ter saúde e que tudo corra bem até dezembro. Voltaremos aqui depois para dizer que nós fomos até dezembro a todas as capitais brasileiras, porque o interesse, as entrevistas, nesses estados por onde andamos, foi um sacrifício muito grande, físico, mas prazeroso. Dei entrevista a partir das 6h30 da manhã em todos os jornais da Globo de manhã cedo, estava eu lá presente, dando entrevista, e durante o dia inteiro, rádio, jornal, televisão. Nós trouxemos para o nosso arquivo páginas e páginas dos maiores jornais do país que publicaram a reportagem do filme, e um destaque muito especial, numa página especial sobre o trabalho do velho repórter, que lhe agradece estar presente aqui contando um pouco dessa história. Só concluindo, os advogados dizem, diante de provas não há necessidade de argumentos. Aí estão as provas do que nós fizemos, do que nós estamos dizendo. Saulo, só que essa história, lógico, não para aqui. Eu sei que tem mais novidade. Tem o selo comemorativo de 100 anos. E eu queria que você contasse um pouquinho, a gente vai mostrar algumas imagens, e eu queria que você comentasse que selo é esse e o porquê dele. Essa imagem aí é o diretor dos Correios da cidade de Fortaleza, os artistas, né? Aquela moça é a diretora da Estação Luz, que é uma das coprodutoras desse filme, uma grande ONG de Fortaleza, produtora de filmes no cinema brasileiro, o Nelson Xavier e o Marcel Sotomayor. Nesse dia, os Correios e Telégrafos no Brasil inteiro lançaram 600 mil livros com a imagem do Chico Xavier. É o selo comemorativo do centenário de Chico Xavier. E chama-se, isso que eu estou fazendo ali, tá vendo? Chama-se obliterar um selo. Eu não conhecia esse ritual. O que cada um de nós escolhidos faz, aí está o selo. Nós temos uma cartolina própria, dentro de um estojo muito bonito de couro, que já está aqui na minha casa, com a história do Chico, uma síntese do Chico. Dá licença, interrompendo. Isso aí é a medalha comemorativa que nós estamos prestes a receber aqui, feita pela Casa da Moeda. Então, nós carimbamos o selo. No momento que carimba o selo, está sendo feito o ato de obliteração de um selo. Ou seja, ele está sendo inutilizado para uso futuro. Então, ele vai ser usado nas suas correspondências. Então, de milhares de brasileiros, no Ceará, eu fui o terceiro brasileiro a obliterar um selo comemorativo do centenário de Chico Xavier. Isso é um prêmio, isso é uma felicidade. A Edna chorou bastante, eu segurei para chorar depois. E é a primeira vez que eu estou mostrando ao público. E esta medalha foi lançada lá em Brasília, agora no Congresso Espírita, não tinha mais para entrega, nós estamos aguardando chegar pelo correio aquela que nós compramos.
Ô, Saulo, é lógico que a Edna deve ter chorado muito, eu fico aqui chorando muito, tentando me segurar, porque é uma honra muito grande, mas isso aí é resultado do seu trabalho, desses anos todos, porque eu acho que, além das outras pessoas acreditarem na gente e no nosso trabalho, nós temos que acreditar no que a gente faz. E a partir do momento que você fez isso, que você entendeu isso desde o começo da sua carreira, eu tenho certeza absoluta que o teu sucesso foi reconhecido. Às vezes, infelizmente, isso demora um pouco para acontecer, mas a gente não pode desistir e não pode desacreditar. Exato. E você nunca desacreditou. Você sempre teve essa certeza junto com você durante toda a sua vida, durante todo esse percurso que você teve que passar, que você era importante para a sociedade, que você é importante para a sociedade e que o reconhecimento chega sim. Independe do tempo, da idade, mas ele chega. Isto é reconhecimento. Então, hoje você está colhendo o que você poderia ter colhido há muitos anos atrás. Não interessa, é hoje. E eu tenho certeza que você está extremamente feliz com tudo isso que está acontecendo na tua vida. E eu transfiro isso como aos meus colegas do Brasil inteiro, a partir do seu programa, como um prêmio ao jornalismo levado a sério. Isso. Essa reportagem que está nesse livro, Pinga Fogo, lançado pela Intervidas, que hoje, com todo esse resultado no cinema e tantas entrevistas pelo Brasil afora, na caixa do DVD, cujas imagens aparecem no filme, eu fiz inscrever uma frase: um marco do jornalismo brasileiro. E os espíritas dizem, um divisor de águas na história do espiritismo, o antes e o depois do Pinga Fogo. Maravilhoso. Agora, a pergunta que eu quero fazer para você, que eu vou fazer agora, você como escritor e como jornalista investigativo, você deve ter visto, ouvido muita coisa que você ainda não divulgou. E eu sei de uma história, eu quero que você me diga se é verdade ou não, que você, Saulo Gomes, sabe quem matou o PC Farias. É história para um livro, creio eu, no próximo ano. Esse ano é totalmente história de Chico Xavier, Pinga Fogo, e o novo livro, que vai se chamar O Nosso Chico, que eu tenho prazo para entregar, a minha parte já está concluída, mas agora é a feitura do livro, com esses moços extraordinários, da editora que acreditou em mim. A editora Intervidas, da cidade de Catanduva, foi criada com a finalidade de lançar o meu primeiro trabalho. Aí está. Vitorioso, portanto, no mundo literário, essa editora surge aí nas páginas das grandes revistas como a Veja, etc., em ótima colocação. Então, depois que eu terminar o segundo livro e ver o seu resultado na mão do público, nós vamos pensar os outros temas, Esquadrão da Morte, PC Faria, Maníaco do Parque, etc, etc. São muitos trabalhos. Carandiru, que eu tenho documentário, já comentei aqui, né? Com e certeza. A capa do livro, que eu gostaria que você mostrasse para o telespectador, que ela é uma capa revolucionária, né? Olha, a própria feitura do livro. É maravilhosa e, aliás, eu assisti o dia que o Fausto Silva, o Faustão, mostrou o livro também. Ele é lindo, eu já tinha visto quando você trouxe aqui no holofote, não foi, Ju? Que a gente mostrou também. Porque eu falo que aqui a gente é uma grande família também. O meu programa, o holofote é a extensão do meu programa e eu só abro as portas para eles entrarem. Então, a gente se respeita muito, a gente se entende muito e é lógico que a gente se ajuda muito. Agora, mais uma vez, eu preciso te agradecer. Infelizmente, eu tenho que terminar essa nossa conversa, mas muito obrigada pelo exemplo de trabalho, exemplo de vida, de respeito, de dedicação que você dá a todos nós brasileiros. Eu sou uma pessoa privilegiada de poder ter você aqui comigo hoje no meu programa. É difícil, Saulo, falar de você, ao mesmo tempo que é simples, porque é verdadeiro, e tudo que é verdadeiro é muito mais simples. Só que é difícil porque a gente se envolve demais. E quando a gente se envolve com uma pessoa como você, é complicado separar. Você me entende porque você é jornalista, eu sou jornalista também. É complicado separar esse envolvimento. Mas eu agradeço em nome de todos os brasileiros
que puderam e que ainda podem ter essa oportunidade de ter você um pouquinho dentro de casa, a partir deste livro, Pinga Fogo, com Chico Xavier. Antes de encerrar, a Juliana já fez sinal que tem uma ligação, então vamos atender. Alô? Oi? Alô? Bom, a gente não está conseguindo falar. Quem que era? Alô? Alô? Oi. Luciane? Oi. É a Luciana, tudo bem? Tudo bem, Luciana, e você? Tudo bom, eu ligo sempre desde o seu programa. Ó, adoro o trabalho do Saulo, fala que é muito legal. Eu também quero um livro, viu? Não só você, não. Obrigada. Você assistiu a entrevista desde o começo? Desde o começo. Gostou? Eu acho que deveria voltar aos programas de Pinga Fogo. Ah, tá vendo? Quem sabe, né? O Saulo precisa de saúde agora, porque o Saulo tem que escrever mais livros ainda. E ainda a Luciana tá pedindo a volta do Pinga Fogo. É um caso a estudar. É que eu acho que o Pinga Fogo, com esse trabalho com o Chico Xavier, a exemplo de outros produtos que viraram marca no mundo inteiro, no comércio geral, o Pinga Fogo virou realmente marca de Chico Xavier. Então, mas a reprodução, rapidamente, você sabe que o Cauim exibiu aqui durante 4 domingos o Pinga Fogo, no original. Um grande cinema lido em São Paulo, solicitado foi a nós pelo secretário da Cultura do governo Kassab, para exibir na íntegra, em várias sessões, gratuitamente para o povo de São Paulo, no maior cinema e mais tradicional de São Paulo, chamado Cine Lido. Vai, portanto, agora para o Lido, chama-se, é um grande cinema antigo na Avenida São João. E as Assembleias Legislativas, começou a do Ceará, locais por onde eu passei, Natal, Rio Grande do Norte, Teresina, Brasília, etc., as Assembleias Legislativas começaram a pedir autorização. Estamos dando, vão exibir o Pinga Fogo em todas as assembleias do país. Bom, pelo menos, Luciana, a gente tem como matar a saudade quem não assistiu. Aliás, matar a saudade quem assistia o Pinga Fogo e quem não conhecia tem como matar a saudade desta maneira. Tudo isso é inédito no jornalismo, né? Exatamente. Saulo, muito obrigada. Eu só desejo a você agora muita saúde para você continuar com seus trabalhos e assim, volte mais vezes, quando precisar, porque eu vou te receber sempre de braços abertos com o maior prazer e orgulho do mundo. Obrigado, um abraço a você, abraço a todos os companheiros, a Júlia, que já está ali pronta para as novas notícias, a Baldim, a todos vocês, a Juliana e especialmente a Hiperfilmes por abrir espaço para o velho repórter, para continuar contando histórias honestas, sadias do jornalismo brasileiro. Pinga Fogo, Chico Xavier é uma amostra disto. Muito obrigada. Vá com Deus e eu espero que você volte mais vezes. E eu sei que tem ainda muita novidade. No próximo livro, eu quero você aqui de novo comigo. Muito obrigado. Combinado.